Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021. Vamos começar falando sobre o nosso capítulo 4, a partir da página 95, a parte de múltiplo e divisores de um número. A aula anterior, a atividade de casa, foi para vocês pesquisarem o que são múltiplos, dá alguns exemplos, e divisores também dá alguns exemplos. Então, a palavra múltiplo, ela já traz a referência da multiplicação por um número. E a palavra divisores, ela também já traz aí por referência, divisão. Então, a gente sabe que os múltiplos vêm da multiplicação e os divisores são os números que podem ser aí divisíveis por aquele número. Então, vem da divisão. Então, a ideia de múltiplos e divisores estão sempre relacionadas à multiplicação, à divisão. Então, nesse nosso capítulo 4, certo? O nosso capítulo 3 de geometria espacial, ele vai ficar lá para o finalzinho do ano. Não se preocupe que nós vamos trabalhar com ele também, juntamente com a parte de geometria, certo? Que vem mais para o final do livro. Então, não se preocupe que nós vamos trabalhar com o capítulo 3, sim, mas bem mais na frente. Então, nesse capítulo 4, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com os nossos números naturais, representado pela letra N maiúscula, como nós já vimos em aulas anteriores. Os números naturais são compostos pelos números infinitos que começam sempre pelo zero, não é isso? Depois do zero, que é o início da reta numérica, temos aí o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e sabemos que os nossos números são infinitos. São os números naturais, os números que nós já conhecemos, e sabemos que o conjunto dos números naturais, certo? São infinitos. E o que são os números naturais? Relembrando, são aqueles números, que estão presentes no nosso dia a dia. Todas as atividades estão relacionadas aos números naturais. A hora que você vai dormir, a hora que você acorda, a hora que você almoça, a hora que você faz um curso, a hora que você sai para conversar com seus amigos, a hora que você faz as suas atividades de classe, de casa, as horas que você toma um banho. Então, tudo isso, relaciona com o conjunto dos nossos números, que é o conjunto dos números naturais. Futuramente, vocês vão conhecer outros conjuntos numéricos, mas por enquanto a gente só conhece o conjunto chamado de números naturais. Então, quem está com o livro vai acompanhar agora umas situações que o livro traz na página 95. Quem está com o livro pode acompanhar a leitura, e quem está sem o livro vai apenas ouvir e prestar atenção no texto da página 95, certo? Gabriela está planejando fazer uma festa de aniversário. Ela já conversou com a sua tia, que prometeu lhe dar 300 docinhos para ajudar na festa. Gabriela ficou muito feliz, mas sabe que só poderá convidar certo número de pessoas para que a quantidade de docinhos seja suficiente. Então, ela pensou em várias possibilidades. Convidando 10 pessoas, Gabriela poderia servir 30 docinhos para cada um de seus convidados. Ou, convidando 20 pessoas, cada uma poderia comer 15 docinhos. Por fim, achou melhor convidar 30 pessoas e servir 10 docinhos para cada uma delas. O que Gabriela fez foi dividir os 300 docinhos
de várias maneiras diferentes, encontrando alguns dos divisores de 300, certo? Então, ela aí encontrou alguns divisores de 300, ok? Vamos observar agora a segunda situação. Renata também está organizando uma festa para comemorar a vitória de seu time de vôlei e convidou 30 pessoas. Ela precisa encomendar os doces, mas antes tem que decidir quantos doces oferecerá para cada um de seus convidados. Pensou em encomendar 5 doces por convidados, o que totalizaria 150 doces, mas ela achou pouco. Então calculou que 8 doces por pessoa seria melhor. Ela encomendaria 240 doces. Por fim, decidiu-se e encomendou 10 doces por pessoa, totalizando 300 doces. Dessa forma, Renata calculou alguns dos múltiplos de 30. Nessas duas situações, podemos notar a utilidade e a importância do assunto neste capítulo. Então, os múltiplos e os divisores fazem parte do nosso cotidiano. Então, a gente vai ver agora o que são múltiplos de um número natural, certo? Então, eu quero que vocês façam agora. Vocês vão pegar, deixem o livro aí de lado que nós vamos continuar. E vamos pegar o nosso caderno. Vocês vão colocar aí a data de hoje, certo? 19 de maio de 2021 e vão colocar a atividade de classe, certo? Hoje não terá atividade de casa por causa das avaliações, para vocês terem um pouquinho mais de tempo aí para fazer as avaliações, certo? Então, a primeira questão vocês já vão colocar agora aí como atividade de classe. Questão de número 1, certo? Escreva alguma situação do cotidiano que podemos encontrar múltiplos e divisores. Ponto. Essa é a primeira questão que vocês vão anotar aí no caderno. Como é atividade de classe, você já pode copiar a pergunta e colocar a sua resposta, certo? Não pode ser nenhum exemplo aí, nem o exemplo de Gabriela, do livro, e nem o exemplo de Renata, também do nosso livro, certo? Pode ser alguma situação que você passou, né, que você já tenha passado, ou com alguma pessoa que você conhece e colocar aí relatando e já resolvendo a sua questão de número 1 de atividade de classe, ok? Vamos agora ler lá embaixo da página 95, onde tem múltiplos de um número natural. Deixa o caderno aí de lado, daqui a pouco nós vamos para a questão 2. Vamos ver o que é múltiplos. A palavra múltiplo e multiplicação, elas pertencem à mesma família. Múltiplo é o resultado da multiplicação de um número qualquer por outro número natural, certo? Então, vocês vão colocar aí na questão de número 2, certo? 2, questão 2 de classe. Escreva 5 múltiplos de. Então, na questão 2, vocês vão colocar, escreva 5 múltiplos de. Bem fácil, só para a gente relembrar o que é um múltiplo, o que é um divisor. Na letra A, vocês vão colocar 5. Uma linha. Na letra B, vocês vão colocar 7. Só para a gente relembrar. Então, na letra A, vocês vão colocar os múltiplos de 5. Pode colocar mais de 3, ou quantos vocês quiserem, acima de 3, certo? E depois os de 9, certo?
Vocês podem colocar aí letra A, 5, letra B, 9 e letra C, 7, ok? Letra A, 5, letra B, 9 e letra C, 7. E já pode colocar aí, ou seja, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Aí 5 vezes 4, 20. A mesma coisa com o 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. E assim por diante. Aí depois com o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. E depois por 7. Certo? Não precisa ser múltiplos consecutivos. O que quer dizer consecutivos? Quando vem um após o outro na sequência. 7 vezes 0, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Isso na sequência, seguindo a tabuada, chamamos de múltiplos consecutivos. Mas aí na tarefinha de vocês não precisam colocar consecutivos em ordem não, tá bom? Basta colocar qualquer número que tenha na tabuada de 5, na tabuada de 9 e na tabuada de 7, ok? Essa aí é a questão de número 2, que são os múltiplos que vêm da família da multiplicação. Então, vamos agora para a página de número 96. Aí temos ali um lembrete que diz: o número 0 é o menor múltiplo de qualquer número. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Então, onde tem ali lembrete, vocês vão passar um marca-texto, vão colocar observação, ou vão colocar aí um asterisco, algo para chamar a atenção, para vocês ficarem sempre observando essa parte desse lembrete. E quem está sem o livro, o lembrete é: o número 0 é o menor múltiplo de qualquer número, diferente dos divisores. Quando a gente for falar de divisores, a gente vai ver que o 0 não é divisor. E todo número natural, ele é múltiplo de si mesmo, certo? Então, é isso daí que vocês vão no livro colocar como observação. Então, lá em cima tem: a sequência dos múltiplos de um número é obtida através da multiplicação. Por exemplo, os múltiplos de 8 são multiplicando 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 por qualquer número, porque os números são infinitos, né? Nosso conjunto de números são infinitos. E isso aí vocês vão fazer na questão de número 2. Para saber se um número é múltiplo de outro, basta dividir o maior pelo menor. Se o resto for 0, ou seja, a continha de dividir terminar em 0, é porque ele é múltiplo. Se não terminar em 0, é porque não é um múltiplo, certo? Então, tem um exemplo aí, 56 dividido por 7. Então, na tabuada de 56, tem o número 7? Sim, 8 vezes, porque 8 vezes 7, 56. Se o resultado foi 0, a divisão, ela é exata, então aí eles são múltiplos sim. Em toda divisão exata, o divisor e o quociente são múltiplos do dividendo. Então, coloquem aí também uma observação, onde tem essa parte, lá no finalzinho aí, da página 96. Página 97. Divisores de um número natural. Agora vocês vão se preparar para fazer a questão de número
3, certo? Vocês vão preparar aí para fazer a questão 3. Então, sempre o caderninho do lado, mais o livro para acompanhar, certo? Vocês já conhecem a operação da divisão, você também já sabe o que é um divisor. Divisor é o número pelo qual dividimos o outro. Então, divisor vai ser o número pelo qual dividimos o outro. Então, vamos ver aí no livro. Tem assim, como a divisão é exata, podemos dizer que 5 e 4 são divisores de 20, pois o número 20 foi dividido inteiramente sem sobrar resto. Então, eu costumo dizer que eu quero saber quem são os divisores de 20. Então, todos os números que eu posso encontrar que na tabuada tem o resultado de 20, então eu estou encontrando os divisores. Como o livro falou aí, 20 divide por 4. Por quê? Porque 4 está na tabuada, não é isso? 20 está na tabuada de 4. 20 pode dividir por 5? Sim. Por quê? Porque o 20 vai estar lá na tabuada de 5. 20 divide 10? Sim. Por quê? Porque 20 vai estar lá na tabuada de 10. 20 divide 2? Sim. Por quê? Porque o 20 vai estar lá na tabuada do 2. Então, você fazendo a tabuada do número, você vai encontrar aquele número que está querendo que seja divisor. Se o número estiver lá, faz parte da tabuada, então você encontrou o divisor. Só que múltiplos, os múltiplos são infinitos, mas os divisores são finitos. Então, anote essa observação aí no caderno de vocês. Os múltiplos de um número são infinitos, mas os divisores, eles são finitos, eles possuem fim, certo? E do mesmo jeito que lá a gente viu nos múltiplos que o 0 é múltiplo de todos os números, aqui nos divisores a gente vai ver que o 1 é o divisor universal de todos os números, certo? Os múltiplos é o 0 e os divisores é o número 1. Sempre que eu perguntar quais são os divisores de um número, a gente sempre vai começar pelo número 1 e sempre vai terminar com ele mesmo. No caso aí, ele está pedindo os divisores de 20. Olhe mais embaixo. Tem aí divisores de 20. Começa pelo número 1. Porque se eu for fazer a tabuada de 1 vezes 20, eu vou ter lá o número 20. Depois tem o número 2. Por quê? Porque se eu for fazer a tabuada de 2 vezes 10, eu vou ter 20. Depois ele vai para o 4, porque se eu fizer a tabuada de 4, eu vou encontrar 4 vezes 5, 20. Na tabuada de 5 também tem lá 5 vezes 4, 20. Na tabuada de 10 também 10 vezes 2, 20. Quando a gente chega na metade do número, quando o número é par, claro, porque todo número par ele possui metade, ou seja, a metade de 20 é 10. Toda vez que a gente encontrou o divisor, que é a metade dele, o próximo é ele mesmo, que é o último. Ou seja, se eu cheguei no divisor 10, o próximo é ele mesmo, que é o 20. Porque se eu fizer a tabuada de 20, 20 vezes 1 é o próprio 20. Então, eu tenho o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10 e o número 20. Eu tenho aí 6 divisores do número 20. Então, 6 é uma quantia finita, certo? Se eu quisesse os múltiplos, eu ia ter uma quantia infinita. Feito eu pedir para vocês colocarem aí os divisores, os múltiplos na segunda questão. Agora, vocês vão colocar na questão de número 3, para a gente relembrar, certo? Diz o seguinte, a questão 3. Encontre todos os divisores do número 12. Certo? Questão 3. Encontre
todos os divisores do número 12. Eu não quero a quantidade, eu quero que vocês me digam quais são eles, certo? Quais seriam os números que eu poderia achar fazendo a tabuada o número 12? Primeiro você vai lembrar do número 1. Depois você vai seguindo uma sequência. Será que 12 divide 2? Sim, porque se eu multiplicar 6 vezes 2, eu tenho lá 12. Aí o próximo é 3. 3. Será que na tabuada de 3 eu tenho 12? Sim, 3 vezes 4 é 12. Aí eu vou pro próximo número, 4. 4 vezes 3, 12. Aí depois eu vou pro 5. 5 tem na tabuada, 5 vezes alguma coisa dá 12? Não, porque eu tenho 5, 10, 15, não tenho 12. Então o 5 não entra. O próximo é o 6. 12 tem na tabuada de 6? Tem. 6 vezes 2 é 12. Já encontrei 5 divisores. Quando eu chego no número 6, que é o quinto divisor, né, a metade, 6 é a metade de 12, certo? Então, o meu próximo número vai ser ele mesmo, o próprio 12, porque 12 vezes 1 vai ser o número 12, ok? Então, se você fez aí e encontrou os 6 divisores, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12, ó. Finito. Começou com 1, terminou com 12. Diferente dos múltiplos, que são infinitos, certo? Então, tem aí na página 97, é importante notar que podemos determinar os divisores de um número efetuando várias divisões, certo? Vamos agora para a página de número 98. Como esse assunto é um assunto que vocês já viram antes, certo? E se não viram, nós vamos ver tudo direitinho aqui. Nós hoje estamos falando um pouco para relembrar algumas ideias. Por quê? Porque multiplicação e divisão já é uma ideia assim bastante trabalhada na sua cabeça já há alguns anos, certo? Aí ele fala dos divisores do número 8, certo? Então, os divisores de 8, aí ele diz que é o número 1, o número 2, o número 4, chegou na metade e o próximo é ele mesmo, o 8. Então, o número 8 só tem 4 divisores. Onde tem lembrete, vocês vão botar aí novamente, ou vão circular, botar uma observação, botar um asterisco, alguma coisa. E quem está sem o livro pode copiar. Determinar os divisores de um número é encontrar todos os números pelos quais ele é divisível, começando pelo número 1 e terminando por ele mesmo. Então, veja aí os divisores do número 12 e a sequência, ela é finita, como eu já tinha falado, certo? Então, tem ali observações importantes, certo? O número 1 é o divisor de todos os números. Todo número é divisível de si mesmo, com exceção de 0, porque não há divisão por 0. Para determinar os divisores de um número, fazendo a divisão, devemos começar pelo número 1 e terminar pelo próprio número. Cada quociente encontrado é mais um divisor descoberto. E o que é quociente? É quando a gente faz a continha de dividir e encontra lá aquele númerozinho. Aquilo ali é chamado de quociente. Quando vocês estudaram divisão, vocês viram que na divisão a gente tem 4 nomezinhos. Vamos relembrar agora. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, a gente não pode esquecer. Dividendo, divisor. Aí, quando a gente divide um pelo outro, a gente encontra o quociente. Quando a gente termina a continha, vai aparecer o meu resto. Esse resto, se for 0,
me dá uma conta exata. Se esse resto for um número que não é zero, essa conta não é exata. Ela é chamada de inexata, ok? Então, agora, nós vamos para a questão de número 4 da nossa atividade de classe, certo? Questão de número 4. Vamos lá. Escreva 10 múltiplos de 12. Escreva 10 múltiplos de 12. Quinta questão. Encontre todos os divisores de 100. Então, duas questões aí para vocês fazerem como atividade de classe. Vai encontrar aí 10, vocês vão botar 10 múltiplos de 12 e na próxima encontrar todos os divisores de 100, certo? Então, primeiro vocês vão calcular os múltiplos de 12. Aí vão começar 12 vezes 0 e bota lá a resposta, 0. Sempre começa por 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 3. Vai fazendo a continha, lembrando de fazer toda a continha no caderno, certo? Não apagar, não fazer em calculadora, nem celular e muito menos fazer numa folha à parte, que não é a folha da sua tarefa daquele dia, certo? Porque quando vocês mandam a foto com a atividade, eu observo se está com os cálculos juntos, senão eu mando fazer novamente. Okay? O caderno de matemática, ele é para ser usado com as contas. Não é para fazer as contas no livro, porque o livro não tem espaço. Então, vocês vão fazer lá os 10 múltiplos de 12. Não precisa ser na ordem, vocês podem fazer aleatoriamente. E depois, vocês vão encontrar todos os divisores de 100. Começa com o número 1 e termina com o número 100. Ok? Mas aí, entre o 1 e entre o 100, vocês vão encontrar vários divisores finitos, né? Então, é isso aí que vocês vão fazer nas próximas questões, ok? E nós vamos trabalhar também na página 100 a parte de divisibilidade, que é para saber quando um número é ou não divisível por outro, certo? Quando o número é divisível ou não por outro, a gente, para saber, tem algumas regrinhas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas também. Quando o número é divisível por 2, quando ele é divisível por 3. Vocês sabem que todo número que é divisível por 2, ele precisa ser par. Todo número par, e o que são números pares, termina em 0, 2, 4, 6 e 8. São todos os números que possuem metade e eu posso ter o resto 0. Então, existem números que são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Aí na página 102 já tem aí a divisão por 8, por 9. Na página 103 tem o divisível por 10, por 12, por 15 e por 20. Então, a gente tem várias regrinhas, né? Nós não vamos usar todas elas. Vamos conhecer algumas, se vocês não conhecem, mas não vamos utilizar todas elas. Mas a gente vai precisar das regrinhas da página 100, as regrinhas de divisibilidade. Por 2, 3, 4, 5, 6, por 7. Essas são as mais principais. As demais, a gente vai correndo atrás, fazendo as continhas e descobrindo os números. Só que aí tem divisível por 2 separado, divisível por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7. Mas às vezes existem números que podem dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, por 3 e por 5 ao mesmo tempo, ou por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Pode ser por 3 e por 6 ao mesmo tempo, ou 5
e por 7 ao mesmo tempo. Então, tudo isso nós vamos ver nas nossas próximas aulas, certo? Então, peguem as avaliações, façam com calma. Se tiver alguma dúvida, tira a foto, manda lá a questão pelo aplicativo, juntamente com a sua pergunta, qual é a sua dúvida, tá? Eu não vou dar a resposta, mas eu posso talvez tirar aquela sua dúvida que está dificultando você de resolver aquela questão. Então, tá com dúvida? Manda a foto pelo aplicativo que eu vou responder. Então, hoje vocês tiveram aquelas questões para fazer para a classe. Espero que tenham feito durante as aulas e não teremos atividade de casa na aula de hoje, ok? Então, até a nossa aula da sexta-feira. Uma boa quarta-feira a todos e uma boa aula.